Olá, tudo bem? Vamos aqui à correção da prova de física do terceiro bimestre do nono ano do Fundamental 2, 2024, do Colégio Darwin. Então aqui, pessoal, eu coloquei as respostas, mas vamos dizer assim, que vão balizar a correção, né? Sempre olhando para a nossa aula, sempre olhando para o nosso livro, de acordo com o que foi listado no roteiro de estudos, o que foi tratado nos nossos encontros. Então eu coloco aqui, vamos fazer uma leitura para verificar se a resposta fica bem adequada. O exercício 1 fala: as antigas observações do céu eram feitas a olho nu, e por isso os povos antigos fazem uso da imaginação. Associaram as posições das estrelas com figuras de animais e objetos. Esses agrupamentos de estrelas que formam um desenho são chamados de constelações. Assim, considerando nossos estudos físicos, respondam. Letra A. Cite ao menos duas aplicações do uso das constelações na vida de diversos povos antigos. Então, essa resposta está na página 221 e eu coloquei aqui como possibilidade. A observação das constelações ajudam ao ser humano a marcar o tempo. Como eles marcam o tempo, eles podem prever as estações do ano. Como eles preveem as estações do ano, eles podem estabelecer a época de caça, pesca, colheita, plantio e assim por diante, além de referenciamento para a localização geográfica. Então, basicamente, aqui é divisão do tempo, né? Forma de medir tempo. Só pelo fato de ficar de dia e ficar de noite, você pode contar dias. Então, já é uma forma de dividir o ano. E outra coisa é você poder se localizar, saber que lado é o norte e o sul. Então, a questão das constelações é um refino dessas divisões de tempo, ser mais preciso quando você tem as épocas de verão, inverno, e ser mais preciso também no seu posicionamento geográfico, de geolocalização, principalmente à noite que a gente não tem o sol, tá bom? E as constelações foram descobertas ou inventadas? A melhor resposta, exercício 3 da página 233, que nós fizemos e resolvemos em sala, é que é melhor dizer que as constelações foram inventadas, porque as estrelas que fazem parte de uma constelação estão, em geral, muito distantes umas das outras. Mas como elas possuem o mesmo brilho, a gente começa a identificar elas como alguma sequência que registra alguma imagem. Então, as constelações são agrupamentos artificiais de estrelas que desenham o céu noturno, desenhos inventados pelos seres humanos. E aí a gente tem, por exemplo, os signos do zodíaco, né, que são animais, né, mitológicos lá colocados, desenhados por estrelas. É toda uma invenção humana para criar uma divisão, né, como a gente viu ali, de tempo ou localização. Outro exercício. Ceres é um planeta anão localizado no cinturão de asteroides existente entre Marte e Júpiter. Sabemos que Ceres está a 22 anos-luz da Terra. Assim, considerando um ônibus espacial que viaja a uma velocidade de 20 mil quilômetros por segundo e que a velocidade da luz seja 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, de acordo com as informações prestadas, determine o tempo que o ônibus espacial demora para fazer a viagem da Terra até Ceres. Gente, a velocidade de qualquer objeto é a distância que ele percorre no intervalo de tempo que demora para se percorrer essa distância. Numa viagem, a distância é sempre a mesma. Se você for rápido, o tempo é menor e a velocidade é maior. E se você for devagar, o tempo é maior e a velocidade é menor. Então, se eu passar o tempo multiplicando, fica a velocidade vezes o tempo. Dessa forma, a distância percorrida pelo ônibus espacial é a mesma distância percorrida pela luz. Mas se distância é velocidade e tempo, a velocidade do ônibus espacial vezes o tempo do ônibus espacial é igual à velocidade da luz vezes o tempo que demora a luz para fazer a mesma viagem. Usando as informações do enunciado, velocidade do ônibus de 20 mil no tempo do ônibus que eu quero saber é igual à velocidade da luz de 3 vezes 10 a quinta vezes o tempo da luz, que são 22 anos. Você passa o 20 mil dividindo, lembrando que 20 mil é a mesma coisa que 2 vezes 10 a quinta.
Então, o tempo do ônibus é igual a quinta, não, a quarta, errei. É 3 vezes 10 a quinta na velocidade da luz. Teve gente que já fez a multiplicação, mas tudo bem. Vou só passar limpo aqui. 22 anos dividido por 2 vezes 10 elevados à quarta. Eu vou fazer o 22 dividido por 2, que vai dar 11. Depois eu vou fazer o 11 vezes o 3, que vai dar 33. Por outro lado, eu tenho um 10 à quinta, dividido por um 10 à quarta. Isso vai dar um 10 a 5 menos 4. Vai dar um número 10. Então, o tempo da viagem espacial do ônibus vai ser igual ao 33, que é a matemática de multiplicação e divisão, vezes um 10 elevado, a primeira que é 10, dá 330 anos. Essa é a resposta. Então, anos na velocidade do ônibus, né? Então, esse seria o tempo de viagem com esse ônibus espacial nessa velocidade em questão, tá bom? O exercício 3. Eu coloco aqui um texto. As estrelas que observamos no céu nem sempre existiram. O processo de formação de uma estrela tem início quando matéria e gases começam a se agrupar em nebulosas interestelares, entre estrelas, que vão se tornando cada vez mais compactas e massivas. Sabendo disso, responda: o que é uma nebulosa planetária? Nebulosa estelar, talvez fosse melhor, ou só a palavra nebulosa? Gente, essa resposta está na página 228 do livro. E lá eu busquei assim, ó. Nebulosa, do latim, é nébula, nuvem. É uma nuvem de poeira e partículas estelares e gases como o hidrogênio, que se aglomeram em uma região do espaço devido à força de atração gravitacional. As nebulosas são resquícios de estrelas que acabaram o seu tempo de vida e dão origem a novas estrelas. Nebulosas são conhecidas como berços estelares, berço das estrelas. Então, a nebulosa é uma região do espaço onde tem a capacidade de adensar matéria e gás para surgimento de novas estrelas e seus sistemas estelares, né? Porque uma estrela não se forma somente, estrela formam-se, como a matéria se junta lá, também formam-se os satélites da estrela, que seriam os planetas, e os satélites dos planetas seriam as luas, e assim por diante, a gente vai criando uma hierarquia planetária, como o nosso sistema solar, tá bom? Então, essa seria uma resposta limpa, né, para essa pergunta. Outra coisa, cite as fases da sequência principal do desenvolvimento de uma estrela com a mesma massa do Sol. Eu quero a sequência principal do Sol. Tenho 4 possibilidades: massa menor que o Sol, maior que o Sol e muito maior que o Sol. E cada uma termina de um jeito. Se for uma massa menor que o Sol, ela vai da protoestrela, transformando o hidrogênio em hélio e acaba numa anã branca. Se for a resposta dessa questão, é do jeito que está aqui. Então, a protoestrela é o surgimento de uma estrela numa nebulosa. Então, quando o hidrogênio começa a fundir pelo processo de fusão nuclear em hélio, a gente tem a estrela pronta. Essa estrela dura a maior parte do seu tempo queimando hidrogênio em hélio na fusão nuclear. Na verdade, fundindo, né? Eu falo queimando, mas é consumindo combustível. É fundindo hidrogênio em hélio durante a maior parte do tempo. Mas o hélio acaba. É como se acabasse o combustível de um automóvel. E quando o hélio acaba e a massa diminui, a força gravitacional fica fraca e a pressão interna do equilíbrio hidrostático vence. Então, o equilíbrio hidrostático instabiliza e aí ela vai ficando grande. Aí ela passa já a consumir o hélio que sobrou, o hidrogênio já não existe mais. Então, a massa diminuiu, a gravidade diminuiu e a força interna, que é a da fusão nuclear, ganha. Ela vai virar uma super gigante, uma gigante vermelha primeiro, que nem aqui eu sempre me confundo. Consumindo o hélio, ela vira uma gigante vermelha. Ela vira uma super gigante vermelha quando ela já começa a transformar o hélio em carbono e oxigênio. E aí ela está zerando o combustível de vez. E depois, a última fase, quando terminar essas transformações de hélio em carbono e oxigênio, a gente tem uma nebulosa planetária. E, por fim, a nebulosa planetária se transforma em uma anã branca, ok? De carbono e oxigênio. E essa anã branca liberou no espaço matéria que um dia pode se tornar, é uma região de névoa, de nebulosa, de nuvem,
de nuvem estelar que pode dar origem a uma nova estrela. Então, estrela se realimenta de estrela. Ok? Essa era a conversa. Pode se desenhar, pode se explicar, mas esses são os itens que vão dar o ponto, o valor de um ponto na questão, ok? Essas são as fases do Sol que eu queria ouvir. Exercício 4, força de atração gravitacional, massa 1, massa 2, constante gravitacional, ele fala as massas e quer a força de atração gravitacional entre Júpiter e a Terra. Pessoal, você teria aqui a Terra, a uma certa distância você tem Júpiter, essa distância, uma distância d, e esses planetas massivos vão sentir força de atração gravitacional conforme essa equação. Aqui eu tenho a massa 1, aqui eu tenho a massa 2, deixa eu ver se está nessa ordem. Massa Júpiter, massa Terra, tanto faz, 1 e 2. E a distância que é dada em 6 vezes 10 à 11ª. E a pergunta é a força. Pessoal, vou dar a dica. Se nessa questão aqui, nesta prova, eu pedir a força, eu vou pedir ou a força ou a massa. Então, estudem, se porventura tiverem que fazer uma REC, estudem a outra possibilidade, que é calcular a distância. E no final dessa solução, eu mostro como é que fica a equação. Então, substituindo a constante gravitacional, você coloca 6. 6 vezes 10 a menos 11 vezes. A massa 1 pode ser de Júpiter, tanto faz. No caso da Terra, eu coloquei 6 vezes 10 a 24, multiplicado por massa de Júpiter 2, vezes 10 a 27, dividido pela distância, que é 6 vezes 10 elevado a 11. Caneta borrou. 11 ao quadrado. Então, vamos trabalhar os números. Primeiro, o 6 vezes 10 a 11ª ao quadrado. Você faz o 6 ao quadrado e o 11ª também ao quadrado. Isso aqui vai dar 36 vezes 10 elevado a 22. Tá? Agora vamos trabalhar o numerador. Eu tenho 6 vezes 6 vezes 2. 6 vezes 6 é 36. E vezes 2 dá 72. Depois eu tenho o menos 11 mais 24 mais 27. Menos 11 mais 24, isso aqui vai dar 13 mais 27. 13 com 27 é 40. Então, meu expoente é 40. Então, a nossa conta está ficando assim. O 6 vezes 6 vezes 2, 72. O vezes 10 elevado a 40, dividido por 36, vezes 10 a 22. Aí a gente faz o 72 dividido por 36. Mas se você lembrar que o 72 ele foi um 36 vezes 2, é um 36 vezes 2 por 36. Aqui você simplifica, dá 2. E o denominador e a notação científica é 10 elevado a 40 sobre 10 elevado a 22. Como está dividindo, você subtrai os expoentes. Fica 10 elevado a 40 menos 22. Isso aqui vai ficar um 10 elevado a 18. Então a resposta é que a força é igual a um 2 vezes 10 elevado a 18 newtons de força. A unidade de força é newtons, em homenagem a Sir Isaac Newton, cavaleiro da coroa britânica. Então, se você tiver, em outra questão, a questão acabou, se você tiver que calcular a distância, se a pergunta for a distância, a gente pega a distância na equação, passa multiplicando, fica d ao quadrado, é igual a g, massa 1 vezes a massa 2, dividido pela força, tá? Só não pode esquecer, depois de fazer toda essa conta, você ainda tem que tirar uma raiz. Então, se eu for calcular a distância, eu vou ter que fazer a raiz quadrada da conta da constante da massa 1, da massa 2, pela força, que
que for dado. Então, ou o exercício calcula a força, ou o exercício calcula a distância. Esse calculou a força. Então, o próximo pode ser que tenha que calcular a distância. Você tem que fazer essa inversão na equação. Beleza? Então, aí está a resposta. 2 vezes 10 a 18ª newtons. Exercícios 5 e 6. Durante séculos, cientistas tentaram explicar o motivo do céu noturno ser escuro, apesar do universo possuir centenas de bilhões de galáxias, e cada uma delas bilhões de estrelas. Essa quantidade de estrelas seria suficiente para justificar uma noite tão clara quanto os nossos dias. De acordo com nossos estudos, como podemos explicar uma noite visivelmente escura diante da quantidade de estrelas que existem no universo? Eu estou falando daquela lição de casa. Foram dois momentos. Uma aula explicando uma lição de casa e uma correção de lição de casa sobre a teoria da noite escura, ou paradoxo de Olbers. Então, o que eu tenho? Eu tenho que, com tanta estrela no céu, a nossa noite, ela é escura, deveria ser clara. Mas por que ela é escura? Porque a noite, ela é escura à visão humana, que tem uma limitação. A nossa visão, ela é limitada à faixa visível das cores. Então, o que acontece? A gente estudou nos capítulos anteriores que eu tenho, de um lado, o vermelho. Espera aí que a caneta resolveu parar. Deixa eu resetar a caneta, peraí. Então, voltando aqui. A gente tem, na menor frequência do visível, o vermelho. E na maior frequência, o violeta. Acima do violeta tem o ultravioleta, que a gente não vê, e é uma radiação perigosa e ionizante. E abaixo do vermelho, eu tenho o infravermelho, pela sigla inglesa RED, né? Infrared. Também não é visível. Então, o que é visível é o que está aqui. Visível. Então, o que acontece? Não é que a noite é escura para todas as frequências, ela é escura porque a gente vê. A noite ela tem predominantemente a luz a infravermelho, por causa que quando a fonte, aí vai vir a explicação do exercício 6. Então, a justificar o que explica a noite ser escura é porque a gente não vê a radiação que vem das estrelas. Essa é a explicação, né? A gente tem radiação, a gente tem uma noite muito, muito clara, mas para o infravermelho e não para a luz visível. Eu coloquei como resposta plausível a seguinte situação: a noite é escura à visão humana. De acordo com imagens realizadas por telescópios eletrônicos, como o Hubble, que eu pedi em lição de casa para vocês estudarem as imagens do telescópio Hubble, a radiação das estrelas que chega à Terra está com frequência abaixo do visível, isto é, no invisível, frequência de infravermelho. Esse desvio de frequência para baixo da frequência visível, infravermelho, se justifica pelo afastamento entre as estrelas e a Terra, o que justifica um universo em expansão, né? É um universo com fim, finito e crescente, né? Produzindo o universo, crescendo. E a questão do efeito Doppler é aquela situação em que a frequência se distorce à medida que a fonte observador tem movimento relativo. Então, se você tem a fonte observador se afastando, a frequência observada ela é diferente da frequência se estivesse estático. Então, aproximando ou se afastando, a frequência não é a mesma do que a fonte estivesse parada em relação ao observador. Eu coloquei, também pedi pesquisa disso e coloquei a resposta plausível, que é a seguinte: o efeito Doppler é a variação de frequência observada em relação à frequência produzida de acordo com o movimento relativo entre fonte e observador. Quando a fonte e o observador das ondas estão se aproximando, a frequência observada fica maior que a frequência produzida. Neste caso, o som fica agudo e a luz tende ao violeta. Quando a fonte e o observador de ondas estão se afastando, a frequência observada fica menor que a frequência produzida, e nesse caso, o som fica grave e a luz tende ao vermelho. Então, isso corrobora
com a explicação do questão anterior, que tem um desvio para baixa frequência das estrelas distantes, que é o desvio para o vermelho chamado redshift, né? Então, não é que a noite é escura, é que a noite é escura a visão humana, porque a luz que sai da estrela chega aqui com frequência abaixo do visível, por causa do afastamento da estrela em relação ao observador Terra. E é o caso, a justificativa é o efeito Doppler que calcula, eu não estou colocando para vocês, mas existe o cálculo desse desvio de frequência. Essa é uma outra história e vai ficar para a segunda série do ensino médio. Então aqui eu termino a correção dessa prova. Espero que vocês tenham ido bem. E se precisar fazer uma REC, estudem pelo roteiro de estudos, estudem o questionário que eu coloquei no roteiro de estudos e assistam ao vídeo dessa prova para corrigir os seus erros. Aprenda com esta prova e estude pelo roteiro de estudos. Resolva o questionário. Tá ok? Então até uma próxima. Tchau.